Olá, companheiros e amigos. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos, bater esse papo gostoso, buscarmos conhecimento, esclarecimentos dentro das propostas da doutrina espírita, especialmente nesses momentos que nós estamos vivendo de muitas incertezas, muitas dúvidas, muitas dificuldades, muitas coisas difíceis que às vezes batem às nossas portas. Em alguns momentos nos apanham desprevenidos, despreparados. Isso às vezes nos leva ao desespero, nos leva às vezes à angústia, ao medo, às incertezas, que tudo são coisas propícias da existência humana neste mundo de provas e de expiações. O próprio Jesus afirma de que no mundo tereis aflições e que a felicidade verdadeira não se encontra aqui, mas nos mundos superiores, nas moradas do Pai. É justamente a respeito dessas questões que às vezes nos abatem e nos surpreendem e que nós chamamos de fatalidade. Nós estamos estudando e lendo, meditando no Livro dos Espíritos, nessa parte que fala sobre as leis morais. E entre essas leis morais tem a lei de liberdade, onde nós estudamos liberdade de pensamento, de consciência, livre-arbítrio. E a espiritualidade nos traz agora essa questão sobre fatalidade. E o codificador, junto com a espiritualidade, ele busca, através dessas questões, que vai de 851 até 867, nos esclarecer um pouco a respeito dessa questão de fatalidade. Sim, aquilo que nos abate muitas das vezes, que nos pega de surpresa, e que nós ficamos tristes e nos sentimos muitas vezes derrotados ou infelizes. Mas as definições que nós encontramos de fatalidade vem lá do latim, essa palavra que é fatalitas. E aquilo que não se consegue evitar, fatalidade não se consegue evitar, é aquilo que é fatal, que está por certo, está prescrito, né, pelo destino daquilo que é irrevogável e que necessariamente acontecerá. A palavra fatalidade traz sempre uma ideia de algo negativo, trágico. Isso nos remete ao determinismo. Mas vamos pensar uma coisa, que o determinismo é uma filosofia que afirma de que nada se pode fazer para mudar ou evitar ou neutralizar um fato ou um acontecimento que já estaria escrito que iria acontecer. Que nada nós poderíamos fazer para mudar. Em outras palavras, seria a negação do livre-arbítrio. Mas quando nós falamos em fatalidade, são coisas que nós sempre levamos para o lado negativo. Aquilo que nos acontece sempre de negativo, que nos traz prejuízos, nos traz dores. Mas, se nós observarmos a questão de fatalidade, que a definição que diz que é aquilo que não se pode evitar. Mas nem sempre a questão da fatalidade nos demonstra questões de negatividade. É interessante um certo caso de um certo cidadão
que vinha caminhando pela rua, muito pobre, passando muitas dificuldades. E eis que ele encontra um bilhete na rua, voando, o vento levando. Ele abaixa-se e pega aquele bilhete, um bilhete de loteria. E ele tinha curiosidade de conferir numa casa lotérica aquele bilhete, a numeração daquele bilhete. E para sua surpresa, eis que aquele bilhete era premiado num valor muito alto. Então, a fatalidade que nós às vezes consideramos como negativo, para ele foi fatal ele passar naquele momento, naquele instante e encontrar o bilhete. Então esse lado positivo daquilo que é fatal também acontece, é que nós sempre levamos para o lado negativo. E essa história conclui dizendo que esse irmão ficou muito feliz e estava se preparando para ir receber esse prêmio. Eis que cai uma chuva muito forte e ele escorrega, cai e aquele bilhete desce pelo ralo afora e ele perde. Então isso para ele foi uma grande oportunidade dele conseguir alguma coisa. Fatalidade, perder. Fatalidade, achar. Positivo. Fatal. Mas fatalidade foi o fato dele perder. Então o determinismo diz de que ele nunca seria uma pessoa que iria obter recursos, que ele nunca conseguiria algum dinheiro. Por essa razão é que ele perde esse bilhete. Por isso acontece essa fatalidade dele escorregar e o bilhete descer lá fora. E ele nada poderia fazer, porque aquilo já estava determinado, estava escrito. Isso era uma fatalidade que iria acontecer. Mas se nós formos pensar um pouco mais sobre esse lado negativo, e como eu disse, também tem o seu lado positivo, observamos de que, por exemplo, naquela questão das torres nos Estados Unidos, lá em Nova York, onde mais de 1.300 pessoas desencarnaram, seria fatalidade aquelas pessoas se dirigirem naquele horário para aquele ambiente? Não necessariamente, porque muitas daquelas pessoas já trabalhavam, já era a sua rotina de trabalho. Mas aquele que não tinha como rotina e por acaso resolveu passar nesse lugar, por algum motivo qualquer, conversar com alguém, verificar a situação de um documento qualquer coisa pertinente a este fato, fez com que aquela pessoa se dirigisse e ali encontrasse, com o final da sua vida, encontrasse a morte física, naquela explosão daqueles aviões. Mas igualmente, a história nos fala de que algumas pessoas, como Mary Smith, que tinha um compromisso como advogada naquele prédio, ela atrasa, dorme um pouco mais além do horário e quando ela desperta, troca de roupa rapidamente e se dirige àquele local. E 2 quadras antes dela chegar lá, acontece a explosão. E essa senhora escapa de estar presente naquela explosão e vir a falecer. O que seria isto? Para uns, a fatalidade negativa, para outros, aquilo que é o determinismo, que tinha que estar lá, mas para outros foi coincidência, outros a mão de Deus. Se nós remetermos à questão do que a espiritualidade nos fala,
Os Espíritos nos esclarecem que, em termos de coisas materiais, existem as fatalidades em questão das coisas materiais, mas que de fatalidade, verdadeiramente, é a morte, é o desencarne. Porque todo ser vivo que está na Terra, ele teve um começo, terá um meio, mas terá um fim. Então os Espíritos dizem que de certo é a morte. Porque o resto são fatos que acontecem em nossas vidas, às quais nós, como espíritos eternos, antes de nós nos encarnarmos, passamos pelo crivo do processo reencarnatório e nos encontramos ali com as situações adversas que poderiam acontecer em nossas vidas. Por exemplo, um acidente que venha nos vitimar e que nos leve a um hospital e que nos faça vir passar por uma dificuldade física qualquer, está relacionado com as possibilidades da existência do espírito no corpo físico. Mas às vezes somos nós quem provocamos. Nós é que às vezes somos os autores dessas coisas. Eu ontem estava a assistir um programa televisivo e um rapaz que perdera as duas pernas. Ele conta que, ainda jovem, vinha com outros amigos embriagados em alta velocidade num veículo. O veículo vem a bater com um poste, duas pessoas desencarnam e ele perde as duas pernas. Hoje ele está utilizando um processo mecânico para se locomover. A grande questão é, isso seria uma fatalidade? Não. Porque quando nós nos submetemos a um risco calculado, um risco que realmente poderíamos evitar, quando nós nos submetemos a isto, nós estamos causando mal a nós mesmos. Estamos procurando um prejuízo para nós mesmos. E aí não podemos acusar ninguém senão nós mesmos. E nem dizermos que isso foi uma fatalidade, porque aquilo que eu busco por mim mesmo e que venha me prejudicar, eu não posso atribuir uma fatalidade, e sim o mau uso do meu livre-arbítrio, da minha condição de decidir e de fazer. Então vamos ver aqui o que a espiritualidade nos fala a esse respeito, na questão 851. Kardec pergunta: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida? Segundo o sentido ligado a esta palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados, e neste caso é em que se torna o livre-arbítrio. Isto é, se tudo já está estabelecido, nada do que eu decidir irá influenciar no fato que virá a acontecer, no desfecho daquilo que está por vir. Nós, pelo livre-arbítrio, como eu dei o exemplo anterior dos jovens, que cometeu aquele erro de embriagar-se e ir à direção de um veículo e encontrar com a morte e causar prejuízos físicos aos outros, foi uma decisão dele. Utilizou seu livre-arbítrio de beber e dirigir em alta velocidade, de correr todos os riscos. Por isso ele diz, neste caso, em que se torna o livre-arbítrio? Quando a coisa tem que acontecer. A coisa acontece quando nós provocamos. Nada está escrito em nosso caminho
que não seja do conhecimento de Deus. Tudo que nos acontece, Deus tem conhecimento. E nós, como espíritos, é quem traçamos os nossos caminhos. O Pai está sempre disposto a nos orientar, a nos indicar o caminho certo. Nós é que nos equivocamos. Então, a espiritualidade diz de que a fatalidade não existe senão para a escolha feita pelo Espírito. A fatalidade passa pela escolha do Espírito, ao encarnar-se, de sofrer esta ou aquela prova. Então, as provas que nos traz o sofrimento, que nos vivemos no sofrimento, foram buscadas por nós mesmos. Temos que pensar que somos espíritos eternos e que temos passagens pelo mundo físico através das reencarnações sucessivas. Aquilo que os esotéricos chamam de roda das encarnações, onde o espírito vai vivenciando as experiências novas, adaptando-se a um processo de progresso, pelo livre-arbítrio agindo, e que muitas vezes agimos mal. Então ele diz que é o espírito conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Pelo meu livre-arbítrio eu posso ceder ou não. No caso que nós estamos falando, a bebida não vem até a pessoa, nós vamos e fazemos o uso quando assim desejamos, quando assim pensamos que pela nossa liberdade eu posso fazer o que quiser. Mas as consequências é como a gente diz. O livre-arbítrio, ele sempre nos mostra que toda ação tem uma reação no sentido contrário, não é? Isso é da física. Então, Jesus dizia que tudo que nós plantarmos, tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Então, se eu semeio a imprudência, se eu semeio a irresponsabilidade, o resultado que virá daquilo não é a fatalidade, eu provoquei. É isso que a espiritualidade quer dizer, que as coisas que nós chamamos fatalidade são coisas da natureza. Por exemplo, uma enchente que transborda e que leva as casas, leva, a plantação. Aquilo ali é uma questão do fenômeno da natureza. O homem, neste caso, não vamos agora atribuir que o homem tudo é culpado, mas neste caso, Ribeirinho, por exemplo, ele pode ser considerado culpado por ter se instalado próximo ao rio. Mas não foi ele quem provocou a chuva, não foi ele quem trouxe a chuva nem os ventos. Então tem coisas da natureza que são fatais, que diz respeito a aqueles fatos relacionados com as coisas materiais. Portanto, meus queridos, nessa questão aí, os fatos que nos acontecem são resultado das nossas escolhas. E como o Espírito, para entender melhor, devemos lembrar que somos espíritos eternos, como eu já disse, e somos responsáveis por tudo aquilo que nós praticamos. Vamos avançar aqui na próxima questão. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente de sua maneira de agir, a desgraça está sempre no seu destino. A espiritualidade responde dizendo: são talvez provas que devem sofrer e que eles mesmos escolheram. Ainda uma vez, levais em conta o destino
E o que é? Querer sempre a consequência da vossa própria falta é em meio dos males que te afligem. Então cada um tem a sua consciência daquilo que realmente, como espírito, nós vamos passar. Vamos entender um pouco essa questão de consciência do espírito e inconsciência do ser encarnado. Quando nós vamos reencarnar diante da espiritualidade superior, todo o processo kármico nosso nos é mostrado. Nós podemos verificar onde nós acertamos, onde nós erramos, onde nós precisamos melhorar, onde nós contribuímos para o bem. E nós, como espíritos, nos é dada a oportunidade de que naquelas coisas onde eu falhei, onde eu fui menos prudente, onde eu usei mal o meu livre-arbítrio, onde prejudiquei a natureza, o outro ou a mim mesmo. Então essas coisas, eu entro num processo profundo e vem a mim como espírito o desejo de corrigir, a oportunidade que nos é dada para a correção, e nós voltamos ao mundo físico para corrigir as nossas falhas, os nossos equívocos. Sendo que ao chegar no mundo material, a nossa consciência do mundo espiritual ela é como que apagada. E nós somos entregues a nós, como seres encarnados, que temos as leis divinas em nosso ser, em nosso coração, a oportunidade de corrigir as nossas falhas. E muitas vezes nós chegamos aqui e continuamos errando, apesar de estarem aí as leis divinas nos alertando para tudo. Está aí, as chances estão aí postas como as oportunidades múltiplas. E que às vezes a gente simplesmente deixa passar em função da nossa vontade, em função do nosso desejo de realizarmos pelo livre-arbítrio aquilo que nos é prazeroso, que nos traz vantagens. Então, meus queridos, essa questão de fatalidade, que às vezes as pessoas dizem que tudo para mim dá errado, né? Tudo que eu consigo eu perco, isso é uma fatalidade? Não, isso é um compromisso assumido pelo Espírito, e não vamos atribuir a fatalidade às coisas que são nossas. Porque tudo que nos acontece tem sempre um princípio, sempre um objetivo. E às vezes nada do que nós queremos ou gostaríamos de fazer para mudar, às vezes não nos é permitido. Vamos lembrar, por exemplo, o caso de um grande corredor de Fórmula 1, Michael Schumacher, aquele grande campeão que até hoje é venerado pelos adeptos da corrida de Fórmula 1. Esse homem, ele andou em velocidades altíssimas, mais de 300 km por hora, venceu todos os desafios, todas as corridas, tinha a forma tranquila, consciente de conduzir aquele veículo. Ele tinha uma experiência muito grande na condução de um veículo e correu muitos riscos. Quando se anda a uma velocidade dessa natureza, os riscos são grandes. Mas esse querido amigo, ele correu todos os riscos e nada aconteceu com ele. Que interessante. O determinismo diz que não aconteceu porque não era para acontecer. A espiritualidade diz que só nos acontece aquilo que está em nossa vida kármica, aquilo que nós
no nosso projeto de vida, nós aceitamos diante das leis de Deus. Mas o que acontece que aquele querido corredor, tendo abandonado as provas de Fórmula 1, em férias, passeando com a família, esquiando na neve, numa manobra mal calculada, ele escorrega, derrapa e bate com a cabeça numa pedra. E o resultado nós sabemos até hoje. Ele está em coma até hoje. Tudo aquilo que ele ganhou, a fama, o dinheiro, tudo aquilo ficou para trás. Os recursos que ele dispunha foram aos poucos sendo utilizados para a manutenção desse corpo físico debilitado, entregue aos aparelhos médicos, foi se acabando. Dizem que hoje a situação financeira pela qual ele atravessa é extremamente difícil. Então a grande pergunta é, por que não aconteceu aquilo lá e veio acontecer com algo que tão simples, uma simples manobra, né? Venha cometer aquela grande figura a passar o resto da sua vida no leito de um hospital, numa cama, inerte. Fatalidade? Os Espíritos nos dizem que tudo que nos acontece tem o conhecimento de Deus. E nós, como Espíritos, também temos esse conhecimento quando, como Espírito, pensamos e nos libertamos dos sentimentos das coisas materiais e nos permitimos nos elevar aos mundos superiores, nos aproximar de Deus, abrir os canais por onde fluem essas energias divinas e nos faz perceber a vida como um dom divino, como oportunidade de estarmos aqui encarnados, para podermos vivenciar essas experiências e passarmos por elas. O nosso querido Schumacher, hoje, se olharmos para o seu corpo, vamos ver ali um corpo inerte, mas o espírito não está atrelado necessariamente ao corpo. Sempre. Ele, como espírito, vivencia tudo isso que está acontecendo e compreende, como espírito, que aquilo era necessário à sua passagem nesse plano. Quantos exemplos nós podemos tirar desse fato? Deus sabe de todas as coisas. Então, quando acontecer algo em nossas vidas, não vamos blasfemar, não vamos atribuir a má sorte ou a quem quer que seja. Vamos entender de que tudo que acontece em nossa vida é para o nosso aprimoramento, a nossa compreensão. E para eu compreender, eu tenho que tirar essa capa das coisas materiais e ascender livremente, como espírito livre, ao mundo espiritual e nos aproximarmos mais de Deus. Semana que vem nós vamos dar continuidade a esse assunto. Então que a paz de Deus esteja com todos nós, que Jesus nos abençoe.